o espaço hoje para produtores de conteúdo, a maneira como os lançamentos são feitos, a gente nota que eles seguem um formato. Tá. Que o Érico estabeleceu um Sim, formato. uma fórmula, né? A fórmula de lançamento. Ele estabeleceu. E aí, quando a gente nota hoje que essa fórmula ela tomou conta do mercado, deixou de ter suspense. Começou a entregar graça, jab, jab, jab cruzado. Você acredita que em algum momento isso vai ser disruptado? Vão encontrar um outro storytelling? Uma outra maneira de lançar. Trazer audiência? Cara, eu acho que isso já acontece. Por exemplo, quando eu fui lançar minha comunidade, eu não fiz um super lançamento. Eu falei, cara, eu vou entregar tudo que eu sei de graça e de vez em quando eu vou dizer, tá aberto aqui as inscrições para o meu curso. É uma maneira diferente. Talvez eu teria mais sucesso se eu fizesse um lançamento? Eu não sei, mas eu não estava disposto a fazer grandes lançamentos. Até já fiz, mas vou te dizer uma coisa. Fazer um lançamento para mim é igual aquela ressaca. Que você, no outro dia você fala assim, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Eu sinto exatamente isso com o lançamento. É tão desgastante que eu não estou disposto a fazer. E as pessoas começaram a encontrar outras maneiras de vender os seus produtos. Mas para mim tem uma coisa, na minha opinião, é claro, posso estar errado, mas tem uma coisa que nunca vai ficar velha, tem uma coisa que a gente nunca vai perder, que é o quê? O cara que vende um curso online, o cara que mais vende é aquele cara que mais consegue te convencer de que eu sou a pessoa certa para te ensinar esse assunto. Ou seja, é um cara que é um bom comunicador, é um cara que é didático. E para fazer isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entregar o conteúdo gratuito. Porque quando eu entrego o conteúdo gratuito, eu estou mostrando para o Ivan. Ô Ivan, olha só essa minha aula aqui, 1h30 te ensinando sobre pixel do Facebook. Você sai da aula e você fala assim, caraca, eu não tinha ideia do que era pixel do Facebook. Assisti essa aula e falei, entendi tudo. Putz, se eu quiser aprender tráfego pago, é com o Pedro que eu vou aprender. Porque ele tem o superpoder da comunicação, da didática. E na verdade o que você pensa ele tem o superpoder de me ensinar esse negócio que eu não sei, que é o pixel do Facebook. Então quando você vai lá e mostra para as pessoas, cara, eu consigo fazer você um cara que não sabe se comunicar. Agora você é um bom comunicador, quando você mostra isso, quando você esfrega na cara da pessoa de que você faz isso com ela, na hora que você for vender o seu curso para ela, é muito mais fácil. Ela não precisa daquele convencimento todo para comprar o seu produto, porque você já convenceu ela através do seu conteúdo gratuito. Você já convenceu ela através do dia a dia que você está publicando, do que você está falando, etc, etc. Conteúdo mediano ou que não transforma tanto assim. Conteúdo ruim às vezes. Tá cheio no mercado e tem muita gente gerando recorrência, não sei se recorrência, mas vendendo, fazendo lançamento. Eu creio que essas pessoas, elas têm um tempo curto. Um tempo de vida curto. Um tempo de vida menor, né, do que as outras que têm mais consistência. Total. Né? A pergunta é, conteúdo ruim com bom tráfego performa? Não. Assim, performa num primeiro momento, tá? É o que você falou, é um tiro de curto prazo. Muita gente, outro dia eu recebi uma pergunta, o que você avalia na hora que você vai fazer o tráfego de alguém? Eu avalio alguns fatores, mas o primeiro deles é o que a pessoa vende. Se o conteúdo do que ela vende é bom. Se o que ela vende for ruim, ele não vai ter, os alunos não vão sair transformados, o boca a boca não vai acontecer. O tráfego, ele não faz nada, ele só potencializa aquilo que você já tem. Então, se seu conteúdo for uma merda, ele vai você vai jogar merda, é o ventilador, você está jogando merda no ventilador. Agora, se seu conteúdo for muito bom, você vai espalhar aquele conteúdo bom para mais pessoas. E quando o nicho não está desenvolvido ainda, Pedro? Às vezes existe um puta conteúdo, só que você tem uma dificuldade para gerar valor, fazer com que a audiência entenda o valor daquele conteúdo. Você já se deparou com situações assim? Cara, porque eu digo muito por conta do meu caso, né? Que o conteúdo, eu garanto. Tipo, eu não estou falando que não deu certo, nada disso. Não. Beleza. O meu curso está aí, eu tenho um curso de comunicação, mas vamos supor, ele não alcança milhões de pessoas. Tá, porque você acha que as pessoas não estão prontas para consumir aquilo, é isso? Eu acho que a linguagem, às vezes, adotada e o nível de profundidade que você propõe no conteúdo, às vezes ele não é assimilado. Ou as pessoas acham que isso, no momento, não é prioridade. Então, eu estou usando como pano de fundo a comunicação, mas vamos supor que o cara queira vender um outro tipo de produto, sei lá, de arte. Eu vou te ensinar arte, né? E é um puta conteúdo. E a percepção... Existe essa dificuldade da audiência, às vezes, não estar preparada para receber um conteúdo? Existe, mas aí... Vou jogar a bolinha para você de volta. Aí é sua função fazer isso daí. Perfeito. A sua função é preparar a audiência para receber esse conteúdo. E você faz isso como? Através do conteúdo. Às vezes, com uma comunicação um pouco mais...
topo de funil, que é o que a gente gosta de Claro, falar, claro, entendeu? Por exemplo, recentemente eu fiz uma aula que eu nunca tinha feito, que era o tour pelo Facebook Ads. E é uma coisa assim, que se você me falasse lá no começo, Pedro, você vai fazer uma aula do tour pelo Facebook Ads, eu ia dizer, não. Eu não vou fazer isso. Porque eu gosto de ensinar o mais avançado. Eu gosto de ensinar a otimização, apertar no botão, a métrica, o parafuso, como é que fala? Rebobeta da Como é que é? A repimboca da parafuseta. Isso aí. Era isso que eu queria ensinar. Esse detalhinho. Só que com o passar do tempo eu entendi que o quê? Que as pessoas precisavam ser atraídas por uma coisa um pouco mais tranquila, um pouco mais básica, vamos dizer assim. E aí dentro dessa título atrativo é o clickbait. Eu atraio o cara pelo título mais simples, e aí quando ele chega lá dentro é uma aula de 2 horas pesada, onde eu explico a essência do que é você fazer anúncios na internet, que é o jeito que eu gosto de ensinar as coisas. Então a resposta é, existem sim esses nichos, e aí você tem 2 opções. Ou você aumenta esse nicho preparando as pessoas para poder absorver esse seu conteúdo mais complexo, ou conteúdo que elas talvez não queiram consumir ainda, ou você prepara as pessoas, ou você abraça com todas as suas forças o fato de que você está num nicho minúsculo, e aí você vai tirar leite de pedra, o que é possível. A grande vantagem de você estar num nicho minúsculo é que você está num nicho minúsculo. Você tem que entender que o problema é a solução. Então, o seu problema é que você está no nicho minúsculo. Entendi. A solução para o seu problema é que você está no nicho minúsculo. Então, o que você vai fazer? Você vai atender só os caras que faturam milhões, o Pedro Sobral da vida. Você vai pegar o Pedro Sobral e você vai resolver a comunicação do Pedro Sobral. Você vai melhorar e você vai mostrar, cara, isso aqui é o Pedro Sobral antes, isso aqui é o Pedro Sobral depois. E aí você pode vender essa mesma coisa para mais pessoas, para empresários que, sei lá, vão pagar mais caro por isso, ou o cara da arte. Putz, nem todo mundo aprecia uma obra de arte. Mas aí você vai ter que encontrar as pequenas pessoas que vão fazer isso, e você vai ter um ticket mais caro e vender para menos pessoas. Aí você vai conseguir fazer um trabalho mais personalizado do que o Pedro, que tem 33 mil alunos. Eu tenho saudade um pouco. Quem é da minha comunidade, desculpa falar isso. Mas eu tenho saudade de quando a minha comunidade tinha 100 pessoas. Eu sabia o nome de todo mundo. Eu falava com cada uma das pessoas. Eu estava ali respondendo todas as pessoas. Eu podia dizer, vou responder todos vocês. Só que a minha proposta foi, eu vou fazer a maior e melhor comunidade de tráfego. Então a maior quer dizer o quê? Que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, dessa coisa pessoal. Mais intimista e tal. De mais intimista, entendeu? Perfeito, super interessante. Então é uma escolha que você tem que fazer. Esses nichos existem, mas não quer dizer que eles sejam impossíveis de você faturar alto com eles. Por exemplo, última coisa, minha esposa, ela trabalhava num nicho que prepara as pessoas para a carreira de diplomata. Então você quer virar diplomata? Diplomata. Você quer virar diplomata hoje no Brasil, você tem que fazer um curso, e aí 5 mil pessoas prestam esse concurso por ano. Ela tinha um curso que preparava essas pessoas para o concurso da diplomacia. E, sei lá, nos últimos, não sei quantos, são 5, eu não quero falar o número errado aqui. Nos últimos vários anos, todo mundo que passou no concurso foi aluno dela. Uau! E ela tem 5, então são 5 mil pessoas que prestam concurso. Esse é o nicho dela, 5 mil pessoas. E ela tem uma empresa multimilionária no nicho da diplomacia com 5 mil pessoas. Então ela abraça o fato do nicho dela ser pequeno e ela trabalha com isso, sem tentar expandir. Com um ticket alto para gerar uma certa escassez. Múltiplos produtos, você vende mais vezes para a mesma pessoa, ou você vende mais caro para a pessoa. Aí tem N maneiras de você escalar um nicho pequeno. Legal. Interessante, hein? Eu queria que você desse agora, Pedro, algumas dicas para quem ouviu esse podcast, está acompanhando aqui o Desobediência Produtiva e está assim, ó, cheio de ideias, se sentiu inquieto por meio das provocações geradas, entendeu o tamanho do seu negócio. Qual que é o passo a passo para quem quer performar, que eventualmente não encontrou o caminho e falou, puta, essa pode ser uma saída para mim. Pode ser uma saída para mim. É. Legal. Cara, eu vou dar uma dica que é muitas vezes subestimada pelas pessoas, que é o seguinte: não vou dizer assim, procure o meu canal e consuma meus conteúdos. Vai na internet e você vai procurar duas coisas. Você precisa de 2 coisas. Primeiro, você vai procurar os documentos. Quando eu digo os documentos, é os conteúdos que o próprio Facebook e o próprio Google produzem sobre anúncio online, que são excepcionais. Porque faz sentido, o Zuckerberg ele quer que você saiba anunciar na internet. Porque se você sabe anunciar, você anuncia melhor. Você anuncia melhor. E se você anuncia melhor, você tem mais retorno e você investe mais, e você vai anunciar mais. Sim. Então, tem lá o Facebook Blue
Blueprint, Facebook Blueprint. São cursos gratuitos do Facebook Ads. Tem cursos gratuitos do próprio Google que te ensinam a fazer os anúncios. Procura por esses cursos e aí tem duas coisinhas também que se chama Central de Ajuda. O que é Central de Ajuda? É o Manual dos Anúncios Online. Então assim, o Facebook desenvolveu um manual que explica como é que usa toda a ferramenta deles. O Google desenvolveu um manual de como é que usa toda a ferramenta deles. Mas as pessoas não estão dispostas a ler. Porque quem aqui lê manual, entendeu? Você lê o manual da sua máquina de lavar roupa? Bula de remédio, manual, não lê. Não tá na nossa cultura. Perfeito. Então, procure esses treinamentos e esses manuais. E segundo, procure um professor, alguém que você sabe que está no campo de batalha, não só um professor que fala, mas um professor que faz, um professor que está no campo de batalha e que você se identifica mais. Putz, eu não gosto da voz do Pedro, cara, então não acompanha o Pedro. Você tem que achar alguém que você curta acompanhar. E aí você acompanha essa pessoa porque ela vai encurtar o seu caminho. Muitas vezes ela já passou por aquilo ali que você está passando. Mas isso não diminui o fato de que você tem que ter a habilidade de estudar sozinho, entendeu? De ir atrás, de ler livro. Igual você estava me dizendo, putz, se for fazer meu curso eu não tenho medo de estudar. Você falou para mim, eu falei, caraca, é isso que eu gosto nas pessoas. Eu não tenho medo de sentar a bunda na cadeira e estudar. E você vai precisar disso, porque é quase como se fosse aprender um novo idioma. Tá? E aí no mais, você que está vendo esse podcast, eu vou encontrar você com meus anúncios pela internet, pode ficar tranquilo. Deixa eu esperar ele trocar esse cartão aí que eu vou fazer mais uma última pergunta. A gente já tá encaminhando pro final. Tá muito legal, cara. Você sabe que eu tenho uma estratégia ninja, né? Você tem? Eu divulgo os podcasts que eu participei. Eu posso anunciar o seu vídeo no YouTube, do seu canal. E aí eu anuncio o seu vídeo e gero visualizações pro seu canal. Mas eu anuncio o seu vídeo pra minha audiência. Entendi. E aí é uma transferência de autoridade, entendeu? Claro. Então, e aí o que eu E faço? é super interessante pra mim, pra caralho. Com certeza, com certeza. Sim. E aí eu posiciono meu podcast sempre como... Quando você abre o YouTube ali, você bota os mais vistos, aparecem 10 vídeos. Eu sempre tento, às vezes não é possível porque a pessoa tem muita visualização, mas eu sempre tento colocar o meu vídeo nesses 10 mais vistos. Porque a pessoa vai lá e vai clicar, podcasts mais vistos. Pô, aí vai estar lá tá sempre o Pedro Sobral ali naquela listinha. Perfeito. Entendeu? Então, certamente o Desobediência Produtiva com o Pedro Sobral vai ser um dos mais vistos. Vai ser um dos mais vistos, com certeza.